Beleza, pessoal. Bom, respeitar o tempo aí do pessoal que já conectou. Acredito que a galera vai conectando aí durante o nosso bate-papo. A gente já está com 33 pessoas aqui, então deve aumentar esse número aí. É, Bom, pessoal, bom dia a todos. Novamente aí, obrigado pelo tempo, né, pela disponibilidade aí. Sei que nesse mundo corrido que a gente tem hoje, separar uns minutos ali, né, para uma agenda como essa é bem desafiador. Eu queria agradecer aí a presença de todos. Vejo alguns nomes aqui que já apareceram aí, né, vem acompanhando a nossa série de webinars, então eu queria agradecer vocês aí, né, pela presença. E os novos também, espero que gostem do conteúdo, né, da dinâmica. A gente sempre tem buscado trazer aqui conteúdo que vai agregar realmente, né, valor para vocês ali, falar mais sobre o mercado de forma geral, né, e obviamente trazer um pouco ali de como que a gente consegue ajudar os clientes nessa jornada, tá? Hoje o nosso webinar ele vai ser, né, focado aqui no ciclo de vida, né, dos dados. É uma estratégia completa ali de proteção. Como de praxe, né, a gente tem um sorteio aqui que é feito, então a gente vai ter um Lego aqui da Fórmula 1 ali, McLaren, né? Então, para quem está acompanhando a Fórmula 1, os caras estão voando baixo aí, então eu gostaria de ter esse Lego se eu pudesse participar. A gente já sorteou um Lego numa outra série aqui. O cliente que foi sorteado, o cara pirou, gostou bastante, falou que foi. Tem toda uma terapia para você montar o Lego, né? Mas ele falou que depois que ficou pronto ali, foi sensacional, fez junto com o filho ali. Então, é bacana aí. Fiquem até o final, tá? Para quem é novo aqui, ainda não conhece um pouquinho aqui da dinâmica, no final do webinar, no último slide, provavelmente vai ter ali um QR Code, tá? Para vocês poderem responder um survey. Eu vou deixar o link também na parte de perguntas e respostas aqui, para vocês poderem interagir. E aí, quem responde o survey, né? A gente faz esse sorteio e é divulgado depois do webinar ali por e-mail em todo mundo que participou. Então, é importante vocês deixarem, né, o e-mail correto ali para vocês receberem essa informação, tá? Bom, se você quiser passar para o próximo slide aí para a gente começar. Rapidamente, pessoal, vou só me apresentar aqui, já passo a bola aqui pro Gustavo, tá? Meu nome é Abraão Dias, para quem não tive a oportunidade ainda de conhecer, faço parte do time da Netcom. Na Netcom é uma empresa ali que esse ano nós fizemos 27 anos de mercado, então a gente já tem uma existência ali, né, duradoura nesse mercado de cyber. Eu, particularmente, estou há 12 anos na Netcom, então acompanhei boa parte dessa jornada, dessa evolução, né? Tenho muito orgulho dessa empresa aqui, o que a gente traz para os clientes. E hoje a gente vai fazer um webinar aqui com uma empresa que tem tudo a ver com a Netcom, tá? Que é a ForcePoint. Foi um dos primeiros, né, parceiros que a gente teve ali, muito antes de ser ForcePoint, né? Antigamente era conhecida como WebSense no mercado. E aí tem várias etapas ali, fases, né, que o nome foi se modelando e hoje, né, se tornou a ForcePoint aí uma gigante do mercado de cibersegurança. Estou muito feliz com o convidado aqui que eu tenho hoje, que é o Gustavo Mendes. Vou deixar ele se apresentar, mas eu tenho uma felicidade maior aqui hoje porque a gente se formou na mesma faculdade, né? Então a gente brinca aqui que pelo menos uma porcentagem ali deu certo daquele número lá de 80 alunos que a gente começou. Eu espero que vocês recebam um conteúdo muito melhor aqui do TCC que a gente fez, né, da faculdade, né? Evoluiu bastante ali a experiência, o know-how. Então, estou com um amigo aqui nesse webinar aqui para bater um papo com vocês, trazer um pouco ali de contexto, né, informação. Vou deixar ele se apresentar. Fica à vontade, Igor. Obrigado, Abraão. Pô, é uma felicidade aí estar contigo nesse webinar e agradeço bastante esse convite, né, seu e da Netcom. A Netcom é o nosso principal parceiro, né, na região, né, no Brasil. Então é realmente muito importante para a gente estarmos juntos aí para entregar esse conteúdo e, enfim, compartilhar aqui o máximo de informações, né, e na nossa conversa para os clientes, né, é, que também são muitos deles nossos amigos, né, Abraão? Então acho A que maioria. é muito importante isso. Então eu sou Sales Engineer, né, engenheiro de vendas na ForcePoint, né, e cubro toda a região aqui na Brasil e alguns outros países aqui na América do Sul. E a ideia é realmente a gente trazer um pouquinho, né, de contexto, de inovação, um pouco de conversa do que a gente vê aí nos diferentes cenários
quando a gente fala de proteção de dados, né? Então, são muitos desafios, são muitas circunstâncias, né? E às vezes é legal a gente trazer essas experiências, né, Abraão? Com Costumo, certeza. costumo parar assim com a vida familiar, né? A gente tem várias dificuldades, às vezes, ou desafios, na verdade, com filhos, etc. E às vezes quando a gente sai na rua, a gente vê outras pessoas com os desafios, a gente fala, opa. Tem gente pior que eu aí, tem, tem outros desafios, outras pessoas enfrentando outros problemas, e a gente se vê um pouquinho nesse contexto de como a gente, como está o mercado, né? Como tá as coisas e Uhum. como a gente pode melhorar o nosso dia a dia, né? Vamos lá. Bora. É, bom, na verdade, a gente sempre, acho que trazendo esse contexto, né, Abraão, na nossa conversa, né, acho que a tendência dos desafios é sempre piorar, eu acho, né? As coisas, as tecnologias, elas vêm facilitando nosso dia a dia, mas com elas vêm uns desafios que vão crescendo, principalmente no aspecto de segurança, né? Sim, sem dúvidas. É, eu sempre trago aquela comparação, assim, né? Acho que antes era mais fácil fazer segurança, porque a gente tinha todo mundo dentro do mesmo lugar, você blindava ali aquele formato de castelo, né? Você blindava Uhum. aquela rede e quem tá ali sai protegido, ninguém entra, ninguém sai, e as coisas eram mais simples. Mas a gente vê vários contextos, né? Que tem sido bastante desafiador, né, para o mercado. Vou até pegar esse gancho que você trouxe aí do Castelo, né? Vou fazer uma analogia ali, até voltando bem no tempo mesmo, né? Se a gente pegar essas mudanças hoje, né, nesse slide aqui, a gente está vendo os desafios que a gente tem quando a gente fala de dados hoje. O pessoal fala que dado é o novo ouro, né? Informação é o novo ouro, é o que dita ali, né, o crescimento de uma empresa, enfim. E se a gente for pensar onde essas informações estão hoje, como você mesmo comentou, cara, elas estão em todos os lugares, desde uma máquina, né, a um armazenamento ali no OneDrive, no Google Drive ou, né, no pendrive, que já não se usa tanto como se já usou um dia, mas ainda se usa, ou no e-mail que você enviou, enfim, no WhatsApp. Então nem vou falar o WhatsApp aqui que, né, parece É, missão impossível. Mas, assim, dentro de tudo isso, eu sempre trago também uma visão, assim, que, cara, o mundo mudou por completo, né? Se você pegar, assim, eu sempre, né, brincar aí, como você comentou do castelo, se a gente voltar lá na época medieval, o cara falava para a família dele, olha, daqui 6 meses eu vou te encontrar ali naquela colina, ao riacho do não sei o quê, enfim. E a pessoa ficava 6 meses sem ter contato, né, com alguém da família, não sabia se está vivo ou não, com tanto de guerra, tanto de coisa que tinha, doenças naquela época que não se tinha ali um remédio, algo nessa linha, um tratamento, né, nem saneamento básico, enfim. E as pessoas é, viviam assim. Hoje em dia, cara, se você ficar 1 minuto sem responder alguém no WhatsApp, principalmente familiar, né, você brincou aqui, questão de filho, filha ali, pai, mãe, etc. A gente está é, num mundo muito diferente, né? E eu acho que muito. essa ansiedade que veio, né, com o passar do tempo ali também, quando a gente traz isso né, e conecta isso com informações ali, com dados, é um pouco do que a gente vê, porque assim, às vezes você vê o mesmo conteúdo, ele está duplicado, quadruplicado, sei lá, várias vezes, porque você teve que mandar pelo WhatsApp, você teve que mandar pelo e-mail, você teve que mandar pelo Teams, e às vezes a gente ainda brinca que a gente manda tudo isso e vai em anexo, né? Vai até a mesa da pessoa quando está presencial, ou já liga para falar, olha, te mandei. Só que É, tudo isso visando um pouco dessa mudança que teve, que o mundo ele deixou, né, de ter mais tolerância para algumas coisas, ele passou a ser muito mais agressivo. Hoje a gente sempre está falando de performance, performance, performance. Cobra-se uma produtividade, né, muito grande das empresas e, obviamente, das pessoas. E com essa produtividade vem sempre, né, como tudo na vida, tem um ônus também. E aí eu acho que é onde entra o maior desafio para a cibersegurança quando a gente fala na visão de proteção de dados. Como manter, né, esses dados em todos esses lugares, manter a produtividade do pessoal sem ter fricção, né? Mas conseguir trazer um pouco dessa proteção desde o nascimento até o descarte dele. Então, hoje eu vejo isso como um grande desafio, porque assim, não é só tecnologia. Tem outras coisas que mudaram também na nossa mentalidade, como a gente lida, né, com situações e com as informações,
que agregaram também para desencadear outras coisas ali também. Aí a gente vai trazer um pouco ali de como que daria para apoiar nessa linha. Mas o meu ponto de vista, eu tento ir bem além, porque eu acho que esse problema aí, ele já vem lá dos primórdios, digamos assim. Exato, né? E quando a galera queria sair do castelo, o que eles faziam? Você tem que proteger a pessoa, né? As pessoas que vão pra guerra, né? Então, como você faz? Protege a pessoa, põe a armadura, põe, enfim, protege aquilo que é importante. E acho que aqui não muda muito, né? A gente saiu de um Uhum, formato de vamos proteger o perímetro, né? Físico e o perímetro na onde aonde a empresa estava, né? E hoje a gente tem que proteger o quê? Controlar as pessoas, né? Como as pessoas acessam, como as pessoas consomem esses dados, controlar e proteger, né? Nessa maneira mais, né? Espalhada, né? Fragmentada que a gente vê hoje de possibilidades de trabalho, né? E de acesso e os dados espalhados de várias maneiras, né? Então esses são uns desafios bem importantes e crescentes, né? E o dado acaba sendo o ouro, mas não, de uma maneira diferente, né? O ouro acaba sendo escasso, né? A gente não sabe muito muito. bem quanto existe ou quanto ainda tem, mas ele é escasso, né? Já o dado, ele é um bem, né? Mas ele é facilmente, como você comentou, né? Duplicado, quadruplicado, e a gente acaba que não tem que tomar aí medidas de proteger tudo isso, né? E a gente cai num cenário bem conhecido, talvez, né? Que são as regulamentações, né? A gente já via um pouco dessas alguns setores com regulamentações fortes, né? Financeiro, hospitalar, etc. Isso vem com, né, num aspecto mais eficaz nesses setores, né? Uhum. E depois a gente vê essa crescente de regulamentações para os países, né? Então, regionais que vão tentar proteger, ajudar nessa proteção dos dados das pessoas, né? Que identificam pessoas. Então, isso já vem bem forte, né? Acho que dá para dizer aqui 2/3 ou até mais de países globalmente falando, tem uma regulamentação, né? Tendo em vista alguns até já ataques ou exposições de dados, né? Ou incidentes conhecidos que vão, enfim, a gente acaba tendo que aprender na dor, né? Então, Exato. aconteceu já muita coisa e para a gente chegar onde a gente está, né? Que é um pouco das regulamentações, né? Aí, pegando esse gancho aí, eu acho que é importante também, assim, esse ponto que você falou, ele mostra até a maturidade do mercado, né? Precisa ter realmente ali normativas para a gente começar a se mexer. No Brasil, então, nem preciso falar, assim, infelizmente a gente tem uma cultura muito reativa, né? Como você falou, precisa acontecer muitas vezes alguma coisa ruim para que a gente tome, né? Uma ação que muitas vezes a gente já sabia, já era um risco aceito, já convivia com ele, e acaba que não tem força, né, para conseguir tirar aquilo do papel, muitas vezes pensando no mundo corporativo, que as empresas sempre vão focar no negócio dela, né? Como que ela ganha mais dinheiro, como que ela, enfim, é mais produtiva, como que ela tem mais performance, mas nem sempre ela pode entender também que ela pode perder tudo aquilo, né, que ela já construiu ali, às vezes com um piscar de olhos ali. E o ponto que eu queria trazer dessa questão das normativas, né, e eu sempre faço essa provocação nos clientes também, cara, não para aí, né? Hoje a gente teve uma crescente, por exemplo, no mercado brasileiro, desde que veio a LGPD, teve uma busca muito grande, né, por soluções de proteção de dados, porque eles entendiam que para estar adequado à LGPD, eu tinha que proteger o dado, tinha que saber onde ele está, enfim. Só que não é só isso, não é só LGPD. Pô, já existe uma empresa lá antes da LGPD. Como que a sua empresa ganha dinheiro? Como que, né, muitas vezes a gente tem clientes que são, né, são software house, então tem desenvolvimento ali, tem código, tem outras informações que são tão importantes quanto, né, você está aderente a uma normativa, mas que são importantes para o seu negócio também. E a gente sempre trouxe nessa visão de proteção de dados mais abrangente, entendendo que assim, as normativas elas vão nos ajudar, elas vão se encaixar aqui, a gente já tem muita coisa pronta, né, para facilitar a vida dos clientes, mas tem toda uma outra jornada
ela não pode ser negligenciada, né? Ela tem que ser analisada com calma também, é entender hoje como que, cara, um vazamento de dados pode causar um risco, né? Desde uma perda financeira, a um risco legal, ou a um risco à imagem da empresa. E a gente tem muitos casos aí de empresas, né, que tem aí. Boa, você já trouxe aí, já respondeu minha dúvida. Mas a gente tem vários casos, né, de empresas que, pô, o cara tem um grupo gigantesco. Aí é uma empresa menor, às vezes, que não tinha os mesmos controles, né, as mesmas defesas que ele tem, sofre um vazamento. Só que na mídia, cara, é a tua marca que tá lá. Eles não vão entrar no detalhe de saber que, olha, foi uma filial minha muito específica que ainda não tinha um controle X, Y, Z e os dados que vazaram eram, tipo, era pouco, o impacto foi baixo. Às vezes o impacto da informação ele foi baixo, mas o impacto para a imagem, né, ele muitas vezes é imensurável. Então, conectando ali com o que você trouxe, né, das regulamentações, é muito importante não parar só ali, né, e ir além, entender o core do negócio também. E aqui acho que você trouxe evidências ali que essa brincadeira ela não fica barata, né? Exato. Assim, uma violação de dados, ou vazamento de dados, ou exfiltração, enfim, ele tem um custo, né, alto para a empresa. Acho que esse custo de impacto no negócio é algo que talvez até que é difícil mensurar, porque o estrago é bem feio. Mas o que é mensurável tem outros aspectos, né? Existe um custo é, envolvido operacional em cima disso, né? Então, detectar o incidente, detectar e gerenciar esse incidente, analisar, investigar o que está acontecendo, tomar as medidas cabíveis que necessita num caso de um incidente, isso tem um custo e tem um impacto. E até pegando do que a gente estava comentando das regulamentações de países, enfim, e as regulamentações de segmentos da indústria, eles também geram um impacto financeiro, né? Você não estar em compliance, não estar em conformidade, isso pode gerar uma multa, um penalty, e isso também é, acarreta nesse custo, né? Soma nesse custo. Fora o que você comentou, que acho que é o mais impactante, talvez o menos visível. Assim, isso pode ser um estrago por muito tempo, né? Uhum. Mas o que a gente mensura aqui é realmente forte, né? Você está falando aqui de pegar países da América Latina e um impacto, uma violação de dados. O ano passado teve um aumento, inclusive, e passou ali de 4 milhões de dólares, né? É bastante coisa, né? Sem dúvidas. Para a realidade, inclusive, do nossa região, né? Uhum. É praticamente diria que uma falência, talvez, né? De uma empresa aí é, menor, né? Ou enfim, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar quando a gente vai falar dessa proteção de dados, né? Esse monitoramento contínuo, ele tem que ser aplicado justamente para evitar uma violação e um impacto tão grande, né, na empresa, né? Sim, e esse ponto aqui, essa última informação aqui que, né, leva em média ali 258 dias para identificar, né, e conter uma violação de dados. Cara, se a gente for olhar hoje, né, a anatomia de um ataque realístico, né, a primeira coisa que eu sempre trago, assim, eu sempre esqueço o nome desse cara, mas é um diretor do FBI que ele fala que tem dois tipos de empresa, as que foram hackeadas e as que vão ser em algum momento, né? O que difere Sim, as empresas é como você lida com aquele incidente, né, o quão preparado você está para lidar com aquilo ou não. Mas se a gente for verdade. pegar, né, um caso real, assim, ó, pensando num cara que caiu no phishing, teve a credencial dele exposta porque ele mesmo digitou lá numa URL, né, num submit lá de usuário e senha, enfim. Quando esses ataques, hoje, a maioria deles que são bem-sucedidos, quando eles realmente acontecem, a maioria está na camada de engenharia social, porque a pessoa, né, foi, de certa forma, diluviada ali para fazer alguma coisa que ela não deveria fazer, mas não se atentou. E o Sim, segundo ponto é que geralmente a identidade dela é comprometida.
Quando a identidade é comprometida, né, se eu estou do outro lado lá, pensando, né, fazendo uma analogia com antigamente ali como eram os bancos, você tinha que passar numa catraca, tinha as câmeras, né, gravando, etc. Cara, se eu sou um cliente que eu tenho ali, eu comprovei que sou eu, com RG, com o meu cartão de crédito, e eu tinha a senha, o que que você vai fazer? Você vai deixar É. eu passar. Então é o que acontece muitas vezes, as identidades são comprometidas, né? E o cara fica assim, 258 dias ou mais, né? Porque isso aqui é uma média, e ele fica tentando se movimentar lateralmente. Uma coisa que aqui na Netcom nós fazemos, pentest também, eu sempre vejo o time fazer, e é impressionante. Eu convido até quem está assistindo a gente aqui, faz agora. Se vocês são clientes, por exemplo, né, Microsoft tem Office 365, provavelmente deve ter SharePoint, entra lá no SharePoint ou no Drive, na pesquisa lá, digita senha, só para ver o que aparece, tá? Só para ver arquivos que talvez você já deixou com a senha lá, um Notepad, um Excel, que a gente brinca que é raro, mas acontece com uma certa frequência. Post-it, né? Pra... É, O só para ter famoso uma ideia post-it ali pra senha. do, exato. Só para ter uma ideia ali do impacto, e assim, qual que é o desafio que a gente tem? Se o cara entrou realmente, pegou a identidade do Gustavo, fez isso que eu brinquei agora, que achou algumas senhas, vai tentar ir para outros sistemas e outras coisas, ou ele já achou a informação sigilosa da empresa, balanço financeiro, para onde vocês vão investir, enfim, roadmap e por aí vai, outras coisas que são, né, que não deveriam sair naquele momento. Se ele já está com a tua identidade, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um download, ele vai fazer um upload para outro lugar, ele vai compartilhar essa, né, essa informação, e é muito pouco comparado a milhões de coisas que a gente tem que olhar e outros milhões de arquivos que a gente tem que proteger, sendo que você já está com uma identidade válida, né, no meu ambiente. Então, como que eu detecto esse tipo de coisa que é tão pequena, teoricamente, dentro de um todo que eu tenho que analisar? Então, sim, fica esse tempo todo, e sim, tem um desafio gigantesco da gente conseguir, né, detectar essas anomalias ali, para identificar que, olha, o Abraão ele não costuma compartilhar um arquivo, né, com senhas, por exemplo, ou com balanço financeiro aqui, para o Gustavo que é fora da empresa, né, fora da organização, algo nessa linha. Então, precisa realmente, como você comentou bem, Lu, assim, ter né, um monitoramento contínuo para você até identificar o que é um padrão e o que não é um padrão, para você conseguir, de fato, falar, olha, aqui temos um incidente, aqui temos um possível vazamento e aqui são as medidas que a gente precisa tomar, né, para erradicar aquilo. Então, é bem desafiador essa questão aí da anatomia do ataque, né, como que ele desenvolve ele no mundo real. E isso, enfim, é desafiador e isso envolve os riscos, né? Porque uma vez que você tem isso comprometido, a gente está falando de um ataque que vai comprometer uma credencial, e a gente está falando de uma possibilidade, digamos assim, de uma exfiltração de dados, que às vezes a pessoa vai tirar a informação de dentro da empresa que você nem está vendo da onde a pessoa tirou. E que isso gera um outro. Os pontos cegos, né, que se Uhum, tem, né? É, então, é nessa linha, né? Porque você bem comentou, né? As coisas vão sendo movidas lateralmente, vão sendo quem está atacando, e sem falar das pessoas mal intencionadas também que entram, talvez, para roubar uma informação ou para exfiltrar algum dado, né? É, esses riscos estão associados a várias questões gerenciais, né? É, que estão aqui expostas, né? Comportamentos incomuns que estão acontecendo, o compartilhamento excessivo, né? Então, as pessoas compartilhando dados para outras publicamente, né? Colocando isso de forma pública. E que você até comentou no início, né? Duplicando ou fazendo diversas cópias de o costumo comentar, né? Muito difícil, já é muito difícil proteger uma informação sensível. E quando tem duas, três, quatro que você não sabe que existe, fica praticamente impossível, né? Enfim, acessos de diferentes formas, né? Ou acessos indevidos, né? De uma pessoa que pertence a um departamento para outro departamento, né? Onde tem dados sensíveis. Isso tudo gera risco para o negócio, né? E vai somando aí né? Colocando aí é, os tijolinhos nessa parede aí desafiadora, que é proteger os dados, né? E a gente não conhece, né? Eu costumo até trazer a visão, né?
Fechar o olho e imaginar o iceberg lá, né? A ponta a gente conhece. Você sabe onde estão os dados? Ah, eu sei. Você sabe, é a ponta do iceberg. Existe o iceberg embaixo, né? Que provavelmente é desconhecido aonde estão esses dados que eu tenho que proteger, né? Para evitar justamente que a hora que acontece um ataque, igual você comentou do carinha do FBI lá, né? Então, ou já foi atacado ou vai ser, né? Então, na hora que for, os meus dados estão protegidos, né? Eu tenho os recursos é, já aplicados para evitar que isso aconteça ou para eu, né, conseguir mitigar isso e reduzir o dano o mais rápido possível, né? Sim, nesse ponto que você comentou agora aqui, tem um cliente que ele comentou comigo uma vez que a, a ignorância é a mãe da felicidade. A gente fez um pentest, né, um assessment no ambiente dele, e ele comentou, ele falou, pô, até ontem eu estava feliz porque eu não tinha ideia do risco que eu tinha aqui. Agora que vocês me mostraram, eu estou bem triste. Mas, né, brincadeiras à parte, eu acho que um ponto aqui do que você trouxe é muito importante, assim, cara, você não protege o que você não conhece. Isso é fato, Verdade. né? Então, acho que essa visibilidade inicial, acho que qualquer programa de segurança, o primeiro passo, né, é você, como na vida, cara, até pegando a analogia que você brincou um pouco ali, filosofando, assim, cara, para você estar bem e estar bem para alguém, você tem que se conhecer primeiro, né? Tem que ter um Ah, autoconhecimento ali. E não é diferente num programa de segurança, principalmente na proteção de dados, são essas perguntas que você falou. Você sabe onde estão os seus dados? Eles estão protegidos? Quem acessa eles? Com quem está sendo compartilhado? Então, essa visão de tudo isso que você trouxe aqui, a visibilidade ela tem que ser o primeiro passo para você, obviamente. Aí você conhece, você sabe, né, o que tem que fazer, ou pelo menos você conhece o risco, e aí tem que tomar uma ação em cima daquilo. Mas se você nem sabe, fica bem mais difícil. é. É proteger os dados, né, sensíveis, né, para a organização, né? Então, esses dados sensíveis podem estar dentro de uma regulamentação, como a gente estava comentando, ou não, pode ser, como a gente comentou também, a propriedade intelectual, igual você Uhum. comentou, é um código, enfim. O fato é, onde estão esses dados? De alguma forma, ou eles estão parados, né, em repouso, estão armazenados em algum lugar, né? E aí, o primeiro slide que a gente mostrou lá tem várias flechinhas lá, né? Onde estão esses dados? Temos que descobrir, né? Onde eles estão armazenados. O pessoal é bem, é, acaba sendo criativo, né, na hora de armazenar dados. Então, onde está? Né? Estão em uso, estão sendo modificados de alguma forma e o movimento, né? Temos que ter esse controle, né? Essa visão da onde está indo, para onde, de onde para onde esses dados estão indo, né? Se movimentando. É, com essa visão ou essa falta de visão nos traz um risco grande, né? Um desafio grande. E os controles aí vão nos ajudar a melhorar, né, essa perspectiva de segurança em cima do dado, né, que o ouro, como você comentou, né? Vou até pegar esse slide aqui que você tá, para trazer o pessoal para a mesma página aqui de uma situação bem simples ali, né? Por exemplo, para a gente aqui, né, um dado em repouso. Imagina que você tem ali, né, uma planilha de controle ou um arquivo em Word que vai virar um PDF depois, né, uma documentação ali da empresa, que você armazenou, né, no compartilhamento de rede da empresa, do teu departamento. Tá? Eu faço parte aqui do financeiro, do marketing, do jurídico. Uma vez que você armazenou aquela informação e ela está lá, a gente entende que aquilo é um dado em repouso, ou seja, ele está parado, né, em algum lugar e, enfim, ele vai ficar lá. E aí a pergunta é, ele está no lugar certo? As pessoas que deveriam ter acesso àqueles dados são as que realmente estão ali, né, naquele share ou não deveriam, enfim. Então, isso para a gente é um dado que está, né, em repouso. O dado em uso, pega essa mesma planilha, imagina você trabalhando nela, né, você abrindo ali, editando uma célula dela, fazendo alguma ação ali. De novo, quando ele está em uso, você vai salvar em algum lugar. Será que você vai salvar na mesma pasta que já estava? Será que você vai duplicar para não mexer na que o outro amigo já está trabalhando lá, que era share de É, rede?
vai salvar no seu desktop. Então, quando ele está em uso também, a gente precisa entender o que está acontecendo nele, como ele está sendo modificado, e muito importante, se ele está em uso, toda vez que esse dado ele foi aberto, é um novo dado, existe uma coisa, uma máxima, né, que é importante, que é qual a classificação desse dado. Numa visão de negócio, ele é um dado sensível, ele é uma informação que é pública, é uma informação interna. Então, toda vez que você manuseia esse dado, ele pode se transformar. Então, um caso muito comum que a gente tem, se eu pegar a área de marketing, por exemplo, vai ter muita informação do marketing que no dia zero ela pode ser interna, ela não tem que sair para nenhum ponto do meu ambiente. Mas com o desenvolver de uma campanha, em um dado momento, aquilo vai se tornar público. Então, a classificação desse documento ele vai mudar de acordo com o momento, né, com o tempo específico ali daquela ação. Então, esse dado em uso é muito importante para a gente pegar, né, essas mudanças aí também e entender, né, para onde que ele vai depois. Que aí entra justamente a última etapa aqui, que é o dado em movimento. Imagina eu pegar aquela planilha ou esse documento aqui, né, que seja uma apresentação, enfim, e enviar para o Gustavo por e-mail. Na hora que eu enviei para ele por e-mail, esse dado ele começa a sair do ponto de existência dele, que era lá, né, onde ele estava em repouso, ou na minha máquina quando eu já estava usando, e ele vai se movimentar no meu ambiente. Muitas vezes ele vai se movimentar na rede, né, na camada de e-mail, na camada de navegação, enfim, eu vou fazer um upload, enfim, ou num aplicativo em nuvem que eu use, sei lá, um OneDrive, alguma coisa nessa linha. Então, são nesses momentos, né, para tentar facilitar aqui, que a gente quebra toda aquela jornada que a gente começou de todos os desafios. Geralmente, eles vão se unificar nesses três canais aqui, e é por onde a gente começa, né, realmente criar uma ideia ali de como que eu consigo proteger melhor, né, esse fluxo. E Pode, pode. acho que o Vai lá, pessoal começa a se coçar, né, Abraão? Assim, que tá escutando a gente fala, ih, caramba, tem que proteger um monte de coisa. Como que eu faço? É uma coisa, uma não fala solução para para eles, calma, cada. vai ficar pior, vai ficar pior. Calma. É uma solução para cada coisa, enfim, é um serviço que eu tenho que fazer, para para proteger uma camada aí de cada coisa que vocês estão falando. Mas o que a gente, é, até mostrando os estudos, né, o que é importante é a gente trazer primeiro, essa automatização, mas essa unificação também, né, de segurança. Ou seja, a gente tem que. Já é complexo e desafiador tudo que a gente está mostrando. Se a gente vier com a solução mais complexa ainda, piora a situação, né? Ou seja, um monte de coisa para gerenciar, um monte de coisa para implementar. A ideia é totalmente o inverso disso, né? A gente trazer soluções mais eficientes para os clientes, né? Ou seja, que você possa olhar o dado em repouso, tratar o dado em uso, com os exemplos que você colocou, né? Onde está armazenado lá numa nuvem, numa cloud, a pessoa está pegando aquela informação, está modificando, salvando em outro lugar, enfim, está usando aquilo e está compartilhando com alguém. Isso faz parte, muitas vezes, do dia a dia daquele colaborador. Então eu tenho que me adequar com a segurança em cima do dia a dia do trabalho, né? E reduzir essa complexidade. Isso é fato, né? Até pelo estudo da IDC aqui, né? Se a gente centralizar essa segurança de dados, né, a gente vai ter aí algumas reduções, né, de financeiras, reduções de impacto, de esforço, né, até por pessoas dedicadas nessa parte, né, de segurança de dados, de segurança da informação, das empresas, né? Então, isso é fato, né? Quanto mais a gente simplificar, mais economia e mais eficiência a gente vai ter, né? Sem dúvidas, e até pegando aquele gancho que a gente falou da resposta do incidente também, né? Se, cara, minha casa tá pegando fogo aqui, eu tenho que olhar 3, 4, 5 lugares para tentar identificar de onde veio, fica mais desafiador. Se eu tenho isso unificado, né, numa jornada ali que eu consigo ter o contexto completo, tomar a melhor decisão, com certeza vai diminuir aquele tempo que a gente viu de 258 dias lá, né, para dar uma Ah, resposta ali de um possível vazamento. exatamente, exatamente. Bom, o que que a gente acaba trazendo aqui para o pessoal, né, Abraão? É, essa segurança de dados para qualquer lugar ou para todos os lugares, né? A ideia é que nesse conjunto aí de possibilidades dos dados, né, e pensando em dados sensíveis principalmente,
É, a gente tem que trazer, né, essa visão da onde estão esses dados armazenados, né? Então, se conectar mesmo em diferentes repositórios e trazer, né, para a gerência e trazer para quem está administrando, né, a segurança de dados da empresa, trazer essas informações, né? Onde estão esses dados, quais são os riscos em volta desse dado, tudo relacionado ao que a gente vem comentando dos desafios, né? As duplicações, os compartilhamentos excessivos, as anomalias de uso né, dos dados. Então, isso é essa postura de segurança dos dados, né? Então, esse é o DSPM, né, que a gente traz, né? Então, é uma gestão dessa postura de segurança em cima dos dados para trazer essa visibilidade, né? Depois dos dados em uso, é um monitoramento contínuo que a gente tem que ter. Então, a pessoa pegar aquela informação e trabalhar, né? Então, tem uma planilha armazenada lá no OneDrive, o colaborador vai abrir aquela planilha, ela vai mexer, vai modificar, vai fazer alguma ação, seja ela parte do trabalho, seja ela de forma mal intencionada, pensando aqui em alguém que vai tentar exfiltrar. De qualquer forma, a gente tem que ter esse monitoramento contínuo, né? Ou seja, é, modificou, eu tenho que ter essa visão. Quem modificou, por que modificou, gerar esse alerta, trazer essa perspectiva, porque isso vai é, ajudar na prevenção, que é o DLP, né? Que aí já muita gente conhece, né? Que é o aspecto de eu colocar uma camada para evitar a exfiltração de dado, né? Então, seja ali na linha da estação de trabalho, né? Para evitar que o usuário coloque aquela informação em algum lugar para depois utilizar ali de forma indevida, ou que alguém ataque e tente exfiltrar aquela informação por algum outro vetor, enfim, de rede, etc. O DLP está ali para prevenir, mas ele vai se munir ou vai juntar forças com a visibilidade e o monitoramento contínuo, né, que é o DSPM e o DDR. Tá? Então, Show de é, bola. é uma soma de forças aqui, né, Abraão? E para, assim, é, dessa vez eu nem trouxe tem um slide que fala é, do de quanto de dados a gente vai gerando diariamente, né? Mas assim, basicamente são teras e teras de dados gerados diariamente, né? E talvez por pessoa, nem me lembro agora os números certos, mas são gigas e gigas que são gerados diariamente por um colaborador, né? Em média, tá? Isso bom, falar assim, humanamente, é, com certeza é impossível você fazer isso, fazer essa gestão, ter essa visibilidade. Humanamente, impossível. É, trazer isso para a tecnologia se tornou algo bem difícil também. Agora, obviamente, a tecnologia da inteligência artificial vem ajudar nesse modelo que a gente tem hoje. Muitos dados sendo gerados de diversas formas, duplicados e, enfim, todo esse contexto que a gente trouxe. A inteligência artificial está dentro dessas soluções para ajudar a gente de uma maneira mais eficaz possível. Né? Então, aqui a gente está falando de ter modelos de linguagem, né, redes neurais específicas, moldadas e treinadas para identificar o dado que é confidencial e sensível em cada organização. Então, isso está dentro das nossas soluções. Né? Trazer uma rede, né? Que aprende rapidamente o contexto que precisa ser protegido dentro de cada organização. Né? Então, isso a gente tem dentro das nossas soluções de postura de segurança de dados, tá? Que é o DSPM.
para importar bem o caminho ali da curva de aprendizado, né? Em vez de, no primeiro momento, porque o que que acontece de fato hoje, né? É uma coisa a gente falar da jornada do ciclo de vida de um dado e saber o que teria que ser feito. Outra coisa que a gente consegue fazer na prática, né? Quando você vai muitas vezes na empresa, assim. Tem muita empresa que eu conheço que, se você for lá, vai ter o DLP. Só Sim. que, como a gente viu ali na jornada, o DLP é meio que a fase final para você proteger, né? Mas aí a pergunta do milhão é: você está protegendo o quê? É, Muitas empresas não conseguem dar essa resposta, né? Porque não tem muitas vezes esse contexto, e aí entra justamente no que você comentou. Não é que a empresa em si ela não sabe o que é sensível ou não para ela. É que é humanamente impossível ela dar conta de tantas variações que tem para cada departamento, para cada usuário, para cada colaborador, para cada documento que é criado, duplicado, quadruplicado. É humanamente impossível, realmente, como você comentou. E essa inteligência, né, que a gente conseguiu trazer aqui, né, dentro dessa jornada da FirstPoint, a gente viu isso, né, com alguns clientes, né, nos acompanhamentos, realmente, assim, diminui essa curva de aprendizado, né? E o ponto que a gente falou assim, cara, não adianta você só ir olhar lá para o final se você não sabe o que você precisa proteger. Então é verdade. importante, né, ter em mente que você vai ter que passar por essa análise, por esse autoconhecimento e por saber classificar bem as informações também. E eu acho que em segurança assim, não tem bala de prata, né? Então você tem que tentar atacar por todas as vias possíveis. Essa parte da IA, ela vai importar um bom caminho que a gente vai conseguir ajudar. Mas tem uma outra parte que a gente precisa continuar conscientizando as pessoas, elas precisam saber o que é um dado sensível no contexto da empresa, não no contexto dela, né? Às vezes a gente vê Exato. muita confusão também nisso aí. Então, É, tudo isso por isso que a gente trouxe o ciclo, né? A jornada, porque são vários passos ali, várias etapas que a gente vai ter que seguir para chegar nesse consenso final. E acho que esse slide que você vai apresentar agora, ele conecta bem, né, com esse ciclo aí que a gente tem falado aqui. exato. É bem isso, assim, né? É o que você comentou, né? A gente é bem consolidado na questão de prevenir o vazamento de dados, que é o final desse ciclo, né? Proteger e parar uma exfiltração de dados, né? Então tá ali no proteger. Só que a gente viu que é isso, né? A conversa vai nessa linha de, de, de olhar para esse ciclo, porque é cíclico mesmo, os dados são gerados e criados a todo momento. Então, isso na verdade não para. A gente tem que olhar para esse ciclo como um todo, que é entender onde esses dados estão, né? Que é o descobrir, classificar, que você até comentou. Né? Ou seja, o que para mim é confidencial, o que para minha empresa é altamente confidencial, é secreto, ou é público, ou é privado. Então eu preciso classificar essa informação e a gente olhar fazer esse monitoramento contínuo, né? Que a gente comentou, os dados que estão ali sendo utilizados, modificados, eu tenho que ter essa visão. Como que a gente faz tudo isso de uma maneira eficaz? É, a inteligência artificial, que vai priorizar aquilo que é importante para vocês, né? Então, é, é, não adianta descobrir ali os dados armazenados ali tem centenas de milhares de dados, né? Enfim, milhões de dados armazenados, sendo que eu não consigo falar aquilo que é importante para vocês, né? Então a ideia é realmente priorizar aquilo que é importante, reduzir esses riscos em cima daquele dado que é mais sensível. Né? Então, por isso a gente encaixa, e o DLP fica no final aqui desse ciclo, né? Outro dia meu filho viu apresentando, viu esse slide, ele falou: o que é essa cobrinha aí? Né? Então, essa cobrinha aí, ao final da cobrinha é o DLP, né? O começo da cobrinha é o DSPM, que é a postura gerenciar a postura de segurança dos dados, que é descobrir e classificar. E o DDR, que é o Data Detection Response, né? Enfim, só para trazer o contexto da sigla, né? Mas é a gente conseguir monitorar, de fato, o uso desses dados, fazer esse monitoramento contínuo. A gente conectar nesse ciclo todo, nessa cobrinha toda, para a gente entregar algo, né, de novo, simples, né? Reduzir essa complexidade e esses desafios. Né? Pô. E E aí, acho que Abraão, um pode ponto, falar. só concluindo ali, Deixa eu voltar. o ponto de tudo ali também é o contexto, né? É, Cara, hoje sem contexto fica muito difícil de você tomar a decisão. Então, a gente entende que
unificando da forma correta ali, né? Indo para um processo de DSPM, indo para o DDR, trazendo o DLC e unificando nessa essa visão, você consegue estar bem embasado para tomada de decisão, porque eu sempre trago para os clientes, assim, uma boa parte, né, de um processo de proteção de dados, obviamente ele envolve tecnologia, porque a gente já vem falando aqui que é humanamente possível, né, conseguir dar conta de algumas coisas se a gente não tivesse tecnologia. Mas tem uma outra parte também que é muito importante, que é a parte realmente da governança, né, que, beleza, eu tive um incidente. O que eu faço com isso? Para quem eu levo? Com quem que eu vou discutir isso? Vai ter um board que vai tratar isso? E muitas vezes esse incidente, né, se ele realmente for comprovado, ele pode levar uma pessoa a ser desligada, ele pode levar a empresa a É, tomar ações ali que podem movimentar o mercado que ela está envolvida. Então, para você chegar nesse nível, você tem que estar muito bem embasado e ter contexto que aquela afirmação que está sendo feita pela solução e pela análise técnica, ela realmente está embasada, né? E aí, sem você ter um pedaço, como você brincou aqui dessa cobrinha, né? Se você só tem metade da visão, é, muitas vezes pode ser que seja um possível, né, falso positivo, algo nessa linha, porque você não tem a visibilidade para comprovar. Aqui você está bem amarrado, você tem desde o nascimento, né, até a movimentação, até a parte do descarte, para onde que isso foi, com quem foi compartilhado, né, quem tem acesso nesse momento ou não. Então, todas essas respostas elas corroboram bem para quando você chegar nesse ponto final que a gente sabe que é impactante, né, que a gente está falando de uma pessoa muitas vezes desligada muda a vida dela, né? E se for uma pessoa sim, ali que não tinha nada a ver, que, enfim, a credencial foi vazada ou algo nessa linha, a gente está falando de impactar uma vida e por aí vai. Então, é uma situação que verdade. ela é bem sensível e esse contexto como um todo ele é extremamente importante, né, para tomar a melhor decisão ali no final do dia. É, a gente está falando de litígios, de processos judiciais, etc. É muito sensível para a gente só fazer um pedaço, né, do negócio. A gente Uhum. tem que ter a informação o mais completo possível, né? O mais completa possível para a gente olhar, né? E gerenciar em cima disso, né? Aqui eu trouxe, vou só trazer aqui o contexto, né? Eu trouxe um caso de uso nosso, que é basicamente o que você comentou, né, Abraão? Tem bastante cliente que já tem o DLP, né? O nosso DLP, inclusive, né? Os clientes da Netcom, é, que já fazem uma parte, né, desse ciclo, que é evitar a exfiltração de dados, evitar o vazamento de dados, colocar aí as camadas para evitar. E aqui a gente tem um caso de uso que a gente, né, teve recente de uma rede de hotéis, né, que já possuía também o DLP, né, mas precisava primeiro, entender aí as questões de risco de dados, principalmente no contexto. É o contexto híbrido que a gente fala, né? Então, não é só o cloud, né? Como o caso aqui, Google Drive, OneDrive, enfim, 365, mas existe o contexto on-premise ainda, né? Que deve permanecer, é, né? De ter os repositórios, locais, data centers, file servers, etc. Ainda existe, né, e vai perdurar. Então a gente tem que ter uma visão completa. Essa empresa precisava ter isso, passava por uma migração, né, de uma cloud para outra e necessitava que a classificação, né, saber melhor, né, de saber que tipos de dados existiam numa cloud, classificar aqueles dados nessa cloud, né? E fazer essa migração para outra cloud, né? E que os dados sensíveis ali tivessem essa classificação e permanecesse ali na outra cloud. Então, isso foi um ponto importante, além da visibilidade, obviamente, e a gestão de risco que ela precisava ter em cima dos dados, né? A postura, como a gente fala, né? Então, de tudo isso que eu tenho no meu Google Drive, que eu vou migrar para o OneDrive, o que é extremamente sensível para a empresa, que pode trazer um risco que eu preciso me preocupar, né? Então é isso que a gente mostra com o DSPM, né? Porque em cima dessa perguntinha, com o que eu preciso me preocupar, é que entra o pedaço ali do monitoramento do DLP, tá? Então é só um caso de uso assim de uma rede grande de hotéis que a gente colocou recentemente aí esse ciclo todo para proteger. Pô, eu acho legal o caso ser de uma rede de hotel, né, cara, para deixar claro que assim não tem ramo de negócio, tipo de negócio que não Não deveria tem. ter uma solução como essa, né?
Desde que você trabalhe com Verdade. informações, você precisa se Sim, proteger. sim. É o que as regulamentações regionais acabaram trazendo, né? Então, antigamente aí, a proteção de dados era muito impulsionada pelas regulamentações de setor, né? Então, o setor Sim, financeiro sempre foi mais é, voltado aí para tecnologia, para segurança, porque tinha esse aspecto. E a regulamentação regional, LGPD, GDPR e por aí vai, de vários países, acabou impulsionando esse ponto também para todos os segmentos, né? Então, isso é um ponto realmente importante. Bom, eu acho que já nos finalmente aqui, né, Abraão? A gente passou até aqui do que a gente tinha falado, a conversa fluiu, né? foi Mas boa. a gente falou bastante da proteção de dados, né? Mas aqui, assim, trazendo para o pessoal, aqui na ForcePoint, a gente falou bastante de proteger os dados, né, no ciclo de vida de proteção de dados, mas a gente comentou que os controles também acontecem em cima das pessoas, né, dos colaboradores, porque é eles que vão olhar esses dados também, vão manipular essas informações, e a gente traz essas proteções e controles necessários também. É o caso de ferramenta de controlar a parte web, né? Controlar o acesso à aplicação em nuvem, controlar e evitar os dados na parte de e-mail, né? A análise de risco de usuário, são todas ferramentas e soluções que a gente tem dentro do nosso portfólio de soluções de proteção de dados, né? Sempre olhando na perspectiva de segurança de dados, mas controlar, né, nos diversos cenários também é parte aqui da nossa estratégia, né, de proteção de dados, tá? E em cima disso, quer comentar? Não, eu ia concluir também que, assim, como a gente mostrou que o ciclo de dados, né, ele leva uma jornada, desde o nascimento até o descarte desse dado, a proteção dele também não é diferente, né? A gente tem que ter uma jornada também para você conseguir aplicar essa proteção, e aí, né, com o portfólio da FirstPoint, a gente consegue atacar essa jornada dentro do time certo, né, no tempo correto ali também. Acho que o cliente também não precisa contratar tudo de uma única vez, né? Se ele está num momento que o orçamento dele permite ele dar aquele primeiro passo, a gente pode dar aquele primeiro passo, depois ir realmente numa jornada ali de melhoria contínua. Acho que a única coisa que não pode é ficar parado, né, na mesmice. Verdade. Aí não vai Não mudar. dá. Não dá, aí não dá. Aí fica fácil, né? Aí vira algo fácil. Uhum. É, Pessoal, para quem assim quiser ver uma parte, na verdade, para quem quiser ver, eu vou mostrar agora rapidinho, né, Abraão? Acho que a gente tinha separado uns 5, mas eu vou fazer aqui, 5 minutos, mostrar aqui faz em um faz em minuto. 2. Mas para quem que tiver aqui curiosidade de testar isso no seu ambiente, a gente traz de forma gratuita o que a gente chama de avaliação de risco de dados, né? O Data Risk Assessment, né? Então, é a gente conectar no repositório em nuvem de vocês e rapidamente fazer essa descoberta de dados e já mostrar os dashboards, uma parte eu vou mostrar aqui para vocês, do risco dos dados, para depois tratar, para depois remediar, como a gente comentou, né? Tratar os desafios ali que a gente tem, né? Mas se vocês, para quem se interessar, pode aqui ter essa avaliação de risco, né? Obviamente ali, né, limitado por uma nuvem, mas para vocês verem como isso funciona, tá? Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui, é, vou fazer aqui rapidinho. Bom, a gente tem aqui o DSPM, tá, pessoal? O DSPM é o parte ali do que a gente comentou, né, de trazer um mapa de risco dos dados, né? Então, basicamente, o que que a gente faz, né? Conecta nos repositórios que vocês podem ter, né? Repositórios em cloud, repositórios on-premise, né? Exemplos que a gente deu ali, como o 365 ou file servers, enfim, ambientes on-premise, a gente pode conectar isso sem agente, sem nada que vá gerar algum tipo de impacto, né? A ideia é fazer isso de uma forma mais simples possível. Então, é via API ou via conectividade de rede, a gente
rapidamente a gente pode chegar ali nos repositórios e fazer uma descoberta desses dados e depois que descobrir, trazer esses analíticos para vocês, né? Trazer um mapa de risco. Então, quantos desses dados são confidenciais, quantos são dados altamente confidenciais, públicos, aonde eles estão armazenados, e aí existem diversos dashboards que a gente pode ter e customizar olhando esse aspecto, né, de risco, né? Então, a classificação, quantos desses dados foram classificados, em quais repositórios, quantos desses dados têm risco de impacto de ransomware, né? Por quê? Porque é talvez um dado que tem muito compartilhamento, ou é um dado que tem muitas pessoas com acesso, então isso gera um risco. Então, esse mapa de risco, dados duplicados, como a gente comentou, então são visibilidades, diversos relatórios que vão dar uma visibilidade gerencial para rapidamente a gente remediar com a própria DSPM. Como a gente faz a remediação? Aí tem outras formas, né? Classificar, né? Vamos classificar o que colocar a tag mesmo, aquela etiqueta. Então vamos classificar o que é sensível, o que é confidencial, o que é altamente confidencial, o que é público, para ajudar, inclusive no aspecto do DLP, né? Para prevenir aquele vazamento. E também vamos aplicar algumas remediações, remover compartilhamento, remover acesso, revogar acesso, né? Vamos automatizar as remediações e reduzir esse risco da exposição dos dados, né? Então é um pouco nessa linha que é o DSPM. Mostrei rapidinho aqui, tá? Eu contei, deu 2 minutos mesmo, hein? Caraca, É, tá fera aí no time. é o elevator É, pitch, né, que a gente fala. No elevador a gente tem que mostrar o mais importante, né? Na subida do exato. elevador. Boa. Se você quiser Boa, jogar para o último slide lá, eu cliquei no QR bora lá. Code. Pessoal, eu já deixei aqui também no perguntas e respostas, tá? O link ali para quem quiser responder o survey, né, e concorrer ali ao Lego. Queria agradecer a presença de todos aí. Como o Gustavo comentou aqui, o papo fluiu, a gente nem viu a hora passar. Então, eu espero que de alguma forma tenha tido algum insight, alguma coisa que possa ajudar vocês aí na jornada de proteção. E, obviamente, se quiserem fazer o trial aí que o Gustavo comentou, procurem, né, a Netcom, procurem a ForcePoint, a gente apoia vocês aí. E se quiserem discutir também sobre a jornada do ciclo de vida das informações aí do ambiente de vocês, entender um pouquinho em que estágio vocês estão, qual poderia ser o próximo passo, como que a gente pode apoiar, conta com a gente aí. E, Gustavo, cara, brigadão aí pela presença, obrigado aí Bom pelo demais. conteúdo. Show de bola, maninho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela parceria. E o que precisar, estamos à disposição aí. Foi um prazer, uma felicidade ter feito aí contigo esse papo. Valeu mesmo, Abraão. Show de bola. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Boa semana para pessoal. vocês. Boa Valeu. semana. Tchau, tchau.